E aí, vamos fazer esse suplá. E há várias formas de fazer esse suplá. Que aqui é a base. Veja que tem essa forma, tá? Mas aqui, esse aqui pode modificar. E aqui vamos nós fazer esse suplá. Quanto é que tem de diâmetro? De diâmetro a gente vai medir passando pelo meio. Pega aqui, passa pelo miolo central e vai até o outro lado. Então, isso aqui é que é o diâmetro, tá? Então, tem 35 centímetros. Aí, pega, mede pelo meio, lado a lado, tá? Então, vamos aqui, botar pra cá. Papel, caneta, agulha. Eu estou usando a agulha 3,5 milímetros e eu estou usando o fio barbante número 8. Como é que a gente descobre se eu não estou mostrando o rótulo, tá? Aqui tá as perninhas. Então, isso quer dizer que aqui tem 8 perninhas, 8 fios. Então, aqui o fio barroco é o número 8. Tem um 4 para esse lado e 4 do lado de cá, então é fio 8, tá? E fica com essa estrutura aqui bem firme, tá? Então, vamos nós aqui. Observe como é feito o anel mágico. Eu coloco a agulha desta forma. Puxo o lacinho. Olha o lacinho como fica. Coloco o meu dedo aqui. E aqui eu tiro a agulha de trás, venho para frente e puxo o laço. Eu vou até reduzir um pouco, aumentar um pouco, porque a ponta tá muito pequena. Pronto. Aqui está o meu anel mágico dessa forma. Não vou poder fechar porque vou ter que colocar, vou fazer 3 pontos na corrente. Isso aqui corresponde à altura do ponto. O início da carreira aqui do anel mágico, ele não tem um firmeza. Então, a gente, com o barbante, com outras linhas, a gente tem que fazer o teste. Um outro tipo para subir a carreira. Mas aqui a gente vai subir com a corrente. Então, colocar mais um ponto, porque entre os pontos altos vai ter que ter um ponto de corrente. É um ponto alto, um ponto na corrente. Lembrando que também eu não posso alongar meu ponto. Um ponto na corrente e um ponto alto. Aqui é o ponto alto. Então, alongar o ponto de que forma? Bom, alongar o ponto assim, dessa forma. Veja que eu puxei uma alça bem grande. Então, aqui é um ponto que está muito longo, muito comprido, muito mais comprido que o de cá. Tá? Você não alongue muito, porque vai dar problema. Então, aqui eu vou colocar 12 pontos altos e 12 correntinhas e essas correntinhas vai ficar entre os pontos altos. Um ponto na corrente, um ponto alto. Um ponto na corrente, um ponto alto. Observe como está ficando. Um ponto na corrente e um ponto alto. Então, eu tenho que colocar 12. Se eu coloquei 12 pontos altos, eu tenho que ter 12 pontos também de correntinha, que está intercalando entre os pontos altos. Um ponto na corrente, um ponto alto, né? Agora é o ponto alto. Ponto na corrente. E agora, enrolou a agulha, desceu, pegou, passa por 2, por 2. Ponto na corrente,
e o ponto alto. E aqui agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Está faltando um ponto na corrente e o ponto alto. Bom, aqui eu vou puxar. Eu ainda não vou fazer o arremate agora, tá? Mas quando eu concluir a segunda carreira, aí eu já faço esse arremate. Aqui eu faço um ponto na corrente. Observe o que eu vou fazer. Eu vou fazer um ponto na corrente, tiro a agulha, coloco a agulha justamente aqui, 1, 2, 3, a corrente aqui é um ponto que está entre os pontos altos. Então, eu coloco no terceiro, 1, 2, 3, coloco aqui. Coloquei aqui, vou puxar esse laço lá para trás. Puxei lá para trás, deixei. Segura aqui firme, tá? Vou puxar mais um pouco. E aí, eu tiro a agulha. Esse laço da frente tem que ser menor que o de trás. Tirei a agulha. Vou fazer mais uma vez. Coloquei o ponto na corrente que vai ficar entre os pontos. Tirei a agulha do laço. Venho aqui, onde eu comecei aquela corrente. Lembra no início da aula? Se tiver dúvida, volta lá. Tá? Então, aqui, ou em uma alça ou em duas, porque às vezes, quando coloca uma só, abre um buracão. Mas se tiver condições, sem comprometer a estrutura do trabalho, coloque em duas alças. E aí, eu coloco a agulha por trás. E aí, vou abrir mais um pouco esse laço. Vou pegar este laço. Vou colocar assim na agulha para ir lá para trás. Eu observo se esse laço, se essa alça está muito grande. Aí, aqui eu já vou regulando, ó. Puxando um pouquinho. Para não ficar muito grande. Pronto, deixo ela lá. Puxei da frente para trás. Agora, eu vou colocar a agulha no mesmo lugar. E aqui eu vou puxar outra alça que vem o quê? Do novelo. Puxei para frente, pronto. Puxei para frente e eu tenho que deixar da frente um pouco menor do que a de trás. Observe como vai ficar bacana. E agora, um laço na frente, outro atrás, e agora eu coloco a agulha por trás. Coloquei a agulha por trás, fiz um ponto, e agora um outro ponto mais folgado. Eu acho que comprometeu a visão. Vou melhorar aqui o foco. Vou melhorar o foco e vou repetir tudo. Bom, cheguei aqui, fiz os 12 pontos altos e aqui só tá faltando mais um ponto na corrente que está entre os pontos altos, certo? Eu vou soltar esse laço, vou tirar a agulha, vou chegar aqui, ó, no terceiro ponto daquela corrente inicial que corresponde a um ponto alto. Vou passar minha agulha por trás, de trás para frente, para puxar essa alça aqui. Essa alça vai lá para trás. Tiro a minha agulha, vou regulando. Esta alça não pode ficar grande, tá? Pronto. Essa alça tá aqui, que foi da frente para trás. Agora, eu vou pegar outra alça. Vou pegar outra alça que vem justamente do novelo. A outra vai ficar lá paradinha, tá? Ficou lá paradinha. Essa alça da frente vai precisar ficar um pouco menorzinha, ó. Observe,
um pouco menor que a que tá atrás. E agora eu venho com a agulha de trás para frente. Observe onde está essa linha, tá? Essa linha daqui, olhe onde está. Ela tem que ficar nessa posição também. Então, tudo são pequenos detalhes que você observa, que aí, ó, vai dar tudo certo. E aqui agora chegou o momento de eu fazer o que? O ponto alto. O ponto alto vai ficar bem disfarçado. E aqui agora eu alongo um pouco essa alça e vou fazer um ponto na corrente que vai ficar equivalente a um ponto alto. E aqui agora, como cada ponto da base vai ter 2 pontos altos aqui no topo, e aqui eu coloquei os dois juntos. Viu como fica muito parecido com o ponto alto? Tá? Pega aí essa dica. Aqui agora um ponto na corrente, e em cada ponto da base, ponto alto da base, eu vou pegar nessas duas alcinhas. Quando eu falo essas duas alcinhas, são essas aqui, ó, que tá no topo justamente do ponto. Aqui não está o ponto alto, aqui está uma alcinha e aqui está outra. Então, são essas duas alcinhas, tá? Tem que ficar atenta porque tem também a do ponto da corrente. Pronto, aqui agora faz o ponto alto e volta para fazer mais outro, porque cada ponto da base, observe que cada ponto da base vai ter 2 pontos altos. E a corrente tem que ficar agora separando esse agrupamento, tá? Então, é assim. Fazer o desenho aqui. Então, aqui são 12, vou tentar desenhar 12 pontos altos. Tenho 4, 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenho que inventar mais 4 aqui. Pronto, 10. 10, tá faltando um. Pronto, aqui tem 12, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pegar aqui como esse daqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto, aqui está. Aqui é uma representação gráfica do ponto alto, tá? Isso aqui, essa simbologia é universal, tá? Você encontra em revista de crochê, tá? Em muitos gráficos da internet, entendeu? Isso aqui é uma simbologia universal, que o ponto alto é um Tzinho cortado no meio, tá? Isso aqui é o ponto alto, a simbologia. Ponto baixo é uma cruz só. E a correntinha é um pontinho assim vazado no meio. E o ponto baixíssimo é uma bolinha toda fechada, tá? Aqui é o ponto baixíssimo. Certo? Correntinha. Correntinha. Ponto baixo. E ponto alto. Certo? E aqui essa simbologia é universal, tá? Isso aqui tudo depois eu vou preparar tudo direitinho para que não tenha dúvida, certo? Pronto. Então, se eu coloquei 12 pontos aqui, e aqui eu vou colocar a bolinha entre eles, tá? Então, aqui é a corrente que vai estar entre o ponto alto. Certo? Então, para cada ponto alto, eu vou ter 2 pontos altos agora.
E a bolinha continua lá, tá? A bolinha quer dizer o ponto na corrente. E a bolinha continua entre eles. Esse agrupamento daqui para o de cá. Não é entre cada ponto, não, tá? É entre esse agrupamento, porque aqui, por exemplo, aqui está. Então, estamos fazendo justamente essa carreira. Então, tem esse agrupamento, você vê que tem aqui esse formato de triângulo, tá? É uma forma de uma fatia de pizza, pronto. Eu peguei e dividi isso aqui tudo em fatia de pizza. Então, esse intervalo aqui é mantido ponto, um ponto na corrente em todos, para separar cada fatia. E aqui tem 12 fatias. Pronto. Então, aqui vamos nós. Bora lá. Já fiz essas duas fatias, vamos fazer a próxima. A próxima tem que colocar também 2 pontos. 2 pontos altos. E aí, minha pizza tá dando a forma. Então, é a base que há 3 formas há 3 maneiras de fazer para conseguir 3 resultados diferentes nessa pizza, tá? O meu vai ficar pizza, agora não sei aí o seu, você que vai escolher, tá? Já já a gente vai retomar para poder explicar se o seu vai ficar pizza ou se vai ficar um espiral. Vai ganhar, vai ter outras formas. Observe que cada ponto da base, agora eu tenho nessa carreira, na segunda carreira de ponto alto, 2 pontos aqui no topo. Pronto, você observa que a minha pizza está fracionada em 12 fatias, tá? Aqui tem 12 pontos e aqui minha pizza está alargando, né? Aqui estava com um ponto, agora tá com 2 pontos. E agora eu vou fechar essa carreira, observe como eu vou fazer. Vou fazer um ponto, não posso deixar folgado. E aonde fica o topo do meu ponto? A gente fez isso aqui, fez essa corrente. Então, a gente vai prender justamente aqui. Por isso que eu digo, coloca mais altinho, ou maiorzinho esse ponto. Porque ele vai ficar muito baixinho. Então, a gente tem que aumentar ele. E tem que puxar também para trás a mesma coisa. E aí, eu pego assim, nessas 2 alças. Olha que ele ficou bem baixinho, tá? Então, esse segundo ponto tem que ser maiorzinho, porque aqui vai passar mais pontos. Estou pegando nas 2 alças. Vou puxar essa alça que está aqui lá para trás. Pronto. Eu não posso deixar
folgado e não posso deixar apertado, tá? Tem que ser assim, uma coisa, um tamanho proporcional para fazer o meu ponto. Eu deixei esse laço lá atrás, agora eu vou passar a agulha mais uma vez pelo mesmo buraco. Vou deixar a alça aqui e vou pegar uma nova alça aqui no fio. E aí eu trago para frente. E esta nova alça não pode ser maior que a de trás, tá? E aqui agora eu faço o meu ponto. Observe que fica aparecendo um ponto alto. E aqui eu puxo mais um pouco para fazer um ponto na corrente. E aqui agora eu vou colocar 2 pontos. Minha fatia de pizza tá crescendo. Agora tem 3 pontinhos. Bom, tem um detalhe aqui. A minha fatia de pizza, ela ficou retinha. Por que que ela ficou retinha? Não teve a tendência de ficar inclinada para este lado com espiral, né? Assim. Vamos supor, aqui tá o miolo. Ai, está tudo riscado aqui. Deixa eu fazer algo diferente aqui. Pronto. Aqui está o miolo. E aí as partes ficam assim, com essa inclinação, tá? Para um lado, certo? Bem assim. E aí vai em forma de espiral. Não sei desenhar, sou péssima. E aí tem uma curva assim, vai ficar um negócio, algo assim, tá? Então, ela vai ficar inclinada para este lado, vai ficar toda inclinada assim. Ou inclina também no inverso, tá? Ou inclina do lado para a esquerda, ou inclina para o lado direito. Aqui a minha fatia de pizza ficou retinha. Por que que ficou retinha? Porque os aumentos eu coloquei justamente no ponto onde está aqui o meio. Observe. Observe onde eu coloquei o aumento, porque a primeira carreira tem um ponto, a segunda tem 2, a terceira 3, a quarta tem 4 pontos, 1, 2, 3, 4. A quinta tem 5 pontos e você observa onde eu coloquei os aumentos, tá? Então, aqui tem, aí ficou com essa estrutura aqui, uma fatia de pizza perfeita. Mas se eu tivesse concentrado os aumentos aqui no último ponto, aí ia ficar com a curva assim, para a esquerda, tá? Ia ter aquela inclinação que a gente já viu aí nas aulas, tá? Então, a inclinação ficaria em formato de espiral. Se eu aumentar o ponto, botar um ponto justamente aqui, 2 no último, aqui também os aumentos, concentrar aqui, então eu vou ter o que? A inclinação para este lado. Se eu colocar sempre aqui no primeiro ponto desse bloco aqui de pontos, vamos supor aqui uma fatia de pizza. Então, cada fatia de pizza a gente vai concentrar o aumento no primeiro. Então, a inclinação vai inverter, vai ficar do lado de cá. Aí, vai ficar sempre assim, desse sentido. Mas, como eu concentrei no meio, a fatia de pizza ficou no formato dessa forma, reto, assim, desviado, sei lá como é que diz, triângulo. Então, a forma geométrica ficou diferente, porque somente a posição de eu centralizar o ponto aqui no centro, eu tive um outro resultado. Então, essa mesma base a gente pode utilizar para fazer desenhos diferentes usando a mesma lógica, usando 12 pontos, um ponto de intervalo.
e só precisa mudar o local onde vai colocar os pontos de aumento, certo? Tá? Então, vamos nós aqui fazendo esse daqui e acompanhe aí como está ficando. Então, como aqui não tem ainda, digamos, uma quantidade suficiente para eu colocar no centro os dois pontos, então eu tô colocando no segundo ponto, o segundo ponto que eu falo este, então eu tô concentrando os aumentos nesse aqui. Mas quando eu vier a outra carreira, já vou botar nos pontos do meio, tá? Eu poderia colocar no primeiro, poderia, mas eu preferi colocar nesse, tá? E aí, na próxima carreira, aí é que eu tomo cuidado, tá? Então, essas duas primeiras, nessas três primeiras carreiras, fica padrão. Então, as carreiras seguintes, a quarta carreira para frente, é aí que já vai modificando a forma. E só mais um detalhe, não é para colocar aqui entre os dois pontos, tá? Então, não é aqui, não, é aqui, não. Esqueça, não é para colocar aqui, não. E também não é para colocar aqui. Observe que é justamente aqui, quando chegar aqui no topo do ponto, vai olhando com cuidado, que aí você descobre onde você vai colocar seu ponto. Não colocar em uma alça, porque vai abrir um buracão. Então, procura sempre onde estão as duas alças do ponto. Vira assim que você consegue ver. Olha o outro aqui, tá? Então, é isso que tem que ter cuidado. E cuidado também na hora de virar a agulha, porque observe como é que eu trabalho com agulha para não desfiar minha linha. Se eu mudar alguma forma, observe como é que eu giro a agulha. Se eu mudar a forma de fazer isso, a agulha começa o quê? Desfiar o fio. Observe como é que entra a agulha, ela gira, ela volta. Vai treinando, se tiver dificuldade, vai treinando com calma, depois você ganha agilidade. Não queira ter agilidade agora, porque você precisa ver a posição correta para ter uma boa coordenação, tá? E aí, depois que você ter habilidade não, desenvolver a habilidade de fazer o ponto e segurança também, aí você faz mais rápido. Mas nesses primeiros momentos, você que está aprendendo precisa ter o cuidado de manusear de forma correta a agulha. Observe como vai entrando e aí você vai girando o gancho, gira assim, vem, olha como já está virando.
Vem ou gira, não vem assim de reto, não. Gira e se torna tudo mais fácil. Quando a gente faz rápido, nem percebe o movimento, mas o movimento é esse, tá? Que tem que fazer para não desfiar e fazer com mais segurança e rapidez. Pronto, aqui agora chegou uma etapa muito importante. Eu vou encerrar esse vídeo, devo fazer, não sei se 2 ou 3, mas não importa. O importante é que tenha que ter o trabalho completo. Pronto, aqui agora a gente vai puxar. Vai pegar aqui uma alça aqui da base. Vai puxar um desses fios que você separou. Que não adianta você separar e no momento não criar uma barreira, né? Porque aqui é uma barreira. E aqui agora você pega e faz o nó. Pode dar 3 nozinhos, tá? Agora, cuidado na hora de apertar muito, porque, por incrível que pareça, esse tá bem forte, mas aí pode partir o fio, tá? Vá apertando com cuidado para ficar bem apertadinho e o fio não partir antes de você esconder as pontas aqui, ó. Observe, eu tô com a agulha mais fina justamente para puxar, porque se eu for usar uma agulha bem grossa assim, não vai passar, tá? E aí vai acabar danificando o trabalho, porque se com uma agulha mais fina já tenho dificuldade de passar, imagine uma agulha com um, um gancho desse tão grande, uma largura tão grande assim. Sempre que fizer o anel mágico, se você ver que tá tudo certinho, então você já pode fazer esse acabamento depois de 1 ou 2 carreiras. Pronto, fechou e aí faz assim, cobriu a ponta e ficou assim dessa forma, ninguém percebe nada, nem desse lado. Pronto, e aqui agora eu vou finalizar essa carreira e vou começar outra. Aqui a mesma forma, observe que eu não tô indo cá em cima. Isso aqui é justamente desse ponto, essas duas alças, tá? Eu estou indo aqui, tá pequenininho, mas não se preocupe não, tá? Ele vai se ajustando muito bem, só não pode deixar pequeno demais, tá? Mas do jeito que tá aqui, tá tranquilo. Pronto, vou deixar a alça lá atrás, venho. Deixei ela aqui do lado. Pronto, essa da frente eu vou encurtar um pouco. E aqui agora eu peguei, passei as duas juntas e alongo o ponto. Pronto. Alonguei o ponto bem e agora eu vou colocar. Olha onde eu vou colocar o meu aumento. Aqui nesse ponto do meio, tá? Aqui é que eu vou colocar o meu aumento. E aí eu vou ter a minha fatia de pizza sem nenhuma inclinação, nem para direita e nem para esquerda. Vai ficar um triângulo perfeito.
soltou aqui alguns fios, aí eu tenho que voltar para meu ponto ficar perfeito. Pronto, aqui agora outro ponto. Pronto, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou continuar em outro.